Vamos então calcular o desvio absoluto médio, a variância e depois o desvio padrão, com estes dados aqui, que são mais ou menos os dados da música que tivemos a ver da bateria para o bombo e a caixa, 80 Hz e 200 Hz. E então vamos começar aqui com os desvios em valor absoluto, porque a primeira coisa que eu vou calcular é o desvio absoluto médio. Então aqui eu tenho 80 menos a média, que é 140. A média é somar estes valores todos e dividir por 4. Se eu fizer a soma daqueles valores todos e dividir por 4, dá 140. Ora, então aqui vai dar 80 menos 140, dá negativo, não é? Dá menos 60, mas depois, como temos estes parênteses retos, nós tiramos os sinais negativos e fica 60. E todos os outros dá 60, não é? Aqui temos 200 menos 140, dá 60, depois 80 menos 140 também dá 60, e aqui 200 menos 140 dá tudo 60. Ora, então a soma aqui vai dar 240, e o desvio absoluto médio é a média dos desvios em relação à média. Fazemos o quê? Fazemos a soma dos desvios, que é 240, e dividimos pelo número de dados, que é 4, dá 60. Agora vamos já à variância. A variância, a única diferença é que em vez de fazermos os desvios em valor absoluto, fazemos os desvios ao quadrado, não é? Então aqui vou fazer 80 menos 140, que dá os menos 60, mas depois como fica ao quadrado, dá 3.600. E os outros dão todos 3.600. Vou fazer só mais um. Aqui temos 200 menos 140 ao quadrado, 3.600. Depois aqui também 3.600, 3.600. E agora vamos somar a soma dos desvios ao quadrado, não é? Aqui dá 14.400. 14.400. Agora, a variância, que representamos por um S quadrado, vai ser a média dos desvios ao quadrado. Então vamos usar a soma, que é 14.400, e dividimos pelo número de dados, que é 4, que vai dar 3.600. Isto é a variância. É também uma medida de variação. Quanto maior a variância, mais variação existe. Mas muitas vezes ela está muito amplificada, não é? Porque o desvio médio é só 60, enquanto que aqui a variância é 3.600. Mas agora vamos finalizar então com a medida mais importante em análise de dados, que é o desvio padrão. O desvio padrão, que também representamos só com um S, e é fazer a raiz quadrada da variância. Então é a raiz quadrada de 3.600, que vai dar 60. Aqui, neste caso, o desvio padrão é exatamente igual ao desvio absoluto médio. Porquê? Porque os desvios são todos iguais. Mas, na grande maioria das situações, o desvio padrão é um pouco maior que o desvio absoluto médio. Tá bem? Como é que interpretamos o desvio absoluto médio? Esta interpretação é muito fácil de fazer. Isto é uma média dos desvios. Então eu digo assim, em média, os dados desviam-se 60 da média. Isto é a interpretação do desvio absoluto. Como é que eu interpreto isso? E como é que eu interpreto o desvio padrão? É a raiz quadrada da média dos desvios ao quadrado. Normalmente, no desvio padrão, nós dizemos que é um desvio típico. Então, é um desvio típico. Ou seja, isto é o desvio típico. Mas como é que eu interpreto um desvio típico? O desvio típico é um valor que é ligeiramente maior que o desvio absoluto médio. E raramente igual. Neste caso é igual, mas isto é um caso raro, porque ele só é igual quando os desvios são todos iguais. Por isso, na grande maioria das situações, o desvio padrão é um pouco maior. E devemos olhar para o desvio padrão dessa maneira, um pouco maior que o desvio absoluto médio, porque é o desvio absoluto médio que é a medida natural de variação, é a média dos desvios. Bom. Vamos agora fazer a linha B com os dados dos tons do saxofone na música Careless Whispers, entre 220 Hz até 660 Hz.
Ora, vamos primeiro somar os três dados, usando a função do Excel soma. Escrevemos igual a soma, abrimos parênteses, agora entre B5 e B7, B5 dois pontos, B7, fechamos parênteses. E agora a média é dividir a soma por 3. Então vamos dividir aquela soma por 3 e temos uma média de 391. Agora, para calcular o desvio absoluto médio, vamos fazer os desvios absolutos. Então vamos ao primeiro dado, que é 220, vamos fazer igual a ABS, estamos a usar a função ABS, que vai dar só o sinal, vai dar sinal positivo, ou seja, vai tirar os sinais negativos. Então vamos escrever então aqui, estamos a subtrair a média, que está em B10, a média está em B10, pomos um cifrão antes do 10, para ler sempre na linha 10, e agora temos os 171, que é o primeiro desvio, vamos puxar para baixo ali no canto inferior direito, e temos os desvios todos em valor absoluto. Vamos somar os desvios em valor absoluto e a seguir vamos dividir por 3 para termos a média dos desvios absolutos, que é o nosso desvio absoluto médio, que dá 179. Agora, vamos fazer os desvios ao quadrado para calcular a variância. Ora, agora o que vamos fazer é ali os 220, vamos subtrair a média, que é os 391, e fazemos o quadrado. Mais uma vez vamos ler ali em B10, onde está a média, os 391 está na célula B10, pomos um cifrão antes do 10, para quando arrastarmos para baixo, ler sempre na linha 10. Agora vamos fazer ao quadrado, ali no canto inferior direito, puxamos para baixo e temos os desvios todos ao quadrado. Agora vamos somar os desvios ao quadrado. E a seguir vamos dividir por 3 a soma dos desvios ao quadrado para termos a variância. A variância é a soma dos desvios ao quadrado a dividir aqui pelo número de dados, estamos ainda a fazer assim, dá 37.000. A média dos desvios ao quadrado é 37.003. Agora vamos, então o desvio absoluto médio deu-nos 179, quer dizer que em média os dados desviam-se 179 da média, mas podemos usar uma função do Excel para fazer diretamente, que é a função desv.médio. Ora, vamos então ali introduzir os dados, B5 a B7, e temos 179. Na variância podemos fazer a mesma coisa, a variância dá aproximadamente 37.000, mas podemos usar a função var.p, ou seja, escrevemos igual a var.p, abrimos parênteses, colocamos onde é que estão os dados e temos a nossa variância. No desvio padrão, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, que é usualmente um bocadinho superior ao desvio absoluto médio. Ora, podemos usar a função raiz Q e fazemos ali a raiz quadrada dos 37.000, que dá 192, que é o nosso desvio padrão, ou podemos usar a função do Excel, que é o desvpad.p. Fazemos a leitura dos dados dentro da função e temos os 192.